Edvard Munch nasceu em Lotten, na Noruega, em 12 de dezembro de 1863. Filho de um médico e fanático religioso, aos 5 anos, viu sua mãe morrer de tuberculose e anos mais tarde também presenciou a morte de sua irmã mais velha. Outra irmã foi internada devido a problemas mentais, provavelmente esquizofrenia. Seu pai também morreu cedo. Foi uma tia que o incentivou a pintar como meio de afastar a tristeza. A partir daí, o artista começou sua carreira como pintor. Assim, sua obra estava estreitamente ligada às circunstâncias de sua vida. Ele começou a estudar arte em Oslo, capital da Noruega, em 1885. Munch viajou para Paris a fim de estudar por 3 meses, e lá entrou em contato com vários movimentos artísticos e ficou particularmente encantado com o trabalho de Van Gogh, e entre outros. A partir daí, sua obra ganhou as características pelas quais o conhecemos, pois passou a refletir as angústias do ser humano. A primeira fase do artista são repletas de temas como a morte, a neurose, a solidão, o medo ou a sexualidade. Uma de suas obras mais significativas é O Grito, pintada em 1893. Uma tela cheia de movimento, onde todas as linhas parecem conduzir o olhar do espectador ao centro da obra, que retrata uma figura andrógena num momento de angústia e desespero. Após sua internação, devido a um surto que quase lhe foi fatal, gravado pelo alcoolismo, suas obras passaram por uma transformação e deixaram de retratar o desespero, a angústia, a morte, o pânico e outras desordens que assolam os seres humanos. O estilo artístico de Edvard Munch aborda temas relacionados aos sentimentos e tragédias humanas, tipo angústia, morte, depressão, saudade, entre outros. Pintura de imagens desfiguradas, passando uma sensação de angústia e desespero. Forte expressividade no rosto dos personagens retratados. Pintura das figuras marcadas por fortes atitudes. Paul Klee nasceu em 18 de dezembro de 1879 e morreu em 29 de junho de 1940. Foi um pintor e poeta que nasceu e cresceu na Suíça, mas de nacionalidade alemã, por seu pai assim o ser. No fim da vida tentou naturalizar-se suíço, mas morreu antes que seu pedido fosse deferido. O seu estilo, grandemente individual, foi influenciado por várias tendências artísticas diferentes, incluindo expressionismo, cubismo e surrealismo. Ele foi um estudante do orientalismo. Klee era um desenhista nato que realizou experimentos e dominou a teoria das cores, sobre o que ele escreveu extensivamente. Suas obras refletem seu humor seco e, às vezes, a sua perspectiva infantil, seus ânimos e suas crenças pessoais, além de sua musicalidade. Era famoso por dar aulas na escola de arte e arquitetura. E uma das pinturas de Klee, Angelus Novus, foi alvo de interpretação pelo filósofo alemão e crítico literário Walter Benjamin, quem comprou a pintura em 1921. Em sua tese sobre a filosofia da história, Benjamin sugere que o anjo ilustrado na pintura possa ser visto como algo representando o progresso na história. Hoje, uma pintura de Paul Klee pode ser vendida por mais de 7,5 milhões de dólares americanos. Lázaro Segall nasceu em Vilna no dia 21 de julho de 1891, onde, com 14 anos, ingressou na Academia de Desenho de sua cidade. Em 1906, foi para Berlim, na Alemanha, estudar na Academia Imperial. Em 1910, mudou-se para a cidade de Dresden, onde realizou sua primeira mostra individual com pinturas marcadas pelo impressionismo. Em 1913, veio pela primeira vez ao Brasil, onde já estavam seus irmãos. Realizou suas primeiras exposições de arte moderna, uma em São Paulo e outra em Campinas, porém sem grande repercussão. Ainda em 1913, Lázaro Segall retornou para a Alemanha e, logo depois que a Alemanha declarou guerra à Rússia, em agosto de 1914, os cidadãos russos que viviam em Dresden foram levados para a cidade vizinha de Meissen, como prisioneiros civis de guerra. No ano seguinte, Segall pinta Praça do Mercado em Meissen, em 1915, ainda no estilo impressionista. Em 1923, Lázaro Segall
voltou ao Brasil, radicando-se definitivamente em São Paulo, onde, em 1924, realizou sua mostra individual e realizou a decoração do pavilhão de arte moderna. Nessa época, deu início às pinturas de temática brasileira, mulatas, favelas e bananeiras. Em 1929, Lázaro Segall começou a esculpir em madeira, pedra e gesso as mesmas figuras sofridas, já eternizadas em suas pinturas, desenhos e gravuras. Em 1935, deu início a duas de suas séries mais importantes: as interpretações da natureza de Campos do Jordão e os retratos de Lucy. Em 1936, sua habilidade de retratar cenas dramáticas atingiu o ápice com telas de grandes proporções, como nas telas Campo de Concentração e Navio de Emigrantes, em 1941, que lhe garantiu um lugar de destaque entre os principais pintores expressionistas. Em 1957, realizou-se em Paris a monumental Exposição Segall, no Museu de Arte Moderna, com 61 quadros, 22 esculturas de bronze, 200 desenhos, aquarelas e gravuras. Lázaro Segall faleceu em São Paulo no dia 2 de agosto de 1957. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santíssima Trindade Heroíse Picasso, ou também conhecido como Pablo Picasso. Foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo, que passou a maior parte da sua vida vivendo na França. Nasceu na cidade de Málaga, em Andaluzia, região da Espanha. Filho de Maria Picasso Lopes e José Ruiz Blasco. Em torno do nascimento de Pablo surgiram várias lendas, algumas do quais Picasso se esforçou para promover. Segundo uma delas, Pablo nasceu morto e a parteira dedicou a sua atenção à sua mãe acamada. Só o médico, Dom Salvador, o salvou de uma morte de asfixia, soprando-lhe um fumo de um charuto na face. O fumo fez com que Pablo Picasso chorasse. O seu nascimento no dia 25 de outubro de 1881, às 11h15 da noite, seria assim descrito por Pablo Picasso aos seus biógrafos, que assim o publicaram de boa vontade. O pintor espanhol Pablo Picasso viveu 3 fases artísticas principais. A que antecedeu o ano de 1900, a fase azul, na qual estava enfrentando dificuldades na vida, e a fase rosa, que antecedeu quando a sua vida começou a melhorar. A obra La Vie faz parte da fase azul. Feita em 1903, a pintura provavelmente retrata, à esquerda, o amigo de Picasso, Casagemas. Picasso transferiu certa sensualidade a ele, colocando uma moça nua ao seu lado. Vale lembrar que o período azul é a fase que Picasso, na qual ele enfrentou diversas dificuldades, recém-chegado em Paris. Ele não conseguiu emprego e, além disso, teve que lidar com a morte de Casagemas em 1901. Wassily Kandinsky nasceu em Moscou no dia 4 de dezembro de 1866 e faleceu no dia 13 de dezembro de 1944. Filho de um comerciante de chá, após a separação dos pais em 1876, mudou-se para Odessa com o pai e uma tia que o incentivou na pintura de aquarelas. Kandinsky foi um pintor russo, um dos maiores do século XX. Junto com Piet Mondrian e Kazimir Malevich, fez parte do chamado Trio Sagrado da Abstração. Em 1886, influenciado pela família, ingressa na Universidade de Moscou, onde estudou e lecionou Direito entre 1886 e 1896. Em 1895, durante uma exposição de impressionistas franceses, desperta interesse pela obra de Claude Monet. Casou em 1896 com sua prima Anja Chimiakina e mudou-se para Munique, Alemanha, para se dedicar ao estudo da pintura. Em 1903, ele conhece a estudante de arte Gabriele Monter e, ainda casado, vai viver com ela. Entre 1906 e 1907, Kandinsky passa uma temporada na França, em Sèvres e em Paris, tomando parte do grupo artístico denominado Tendences Nouvelles, com o qual publicou um conjunto de estilogravuras.
Vincent van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, na vila Brabante de Zundert, no sul da Holanda. Membro de uma família com condições financeiras, ele teve 5 irmãos, sendo 3 mulheres e 2 homens. Um deles chamava-se Theo, que foi seu melhor amigo durante toda a sua vida. Seu interesse pela arte teve início ainda na infância, o qual era encorajado pela sua mãe. O futuro artista gostava de pintar com aquarelas. Ainda na Holanda, aos 11 anos, Vincent estudou em um colégio interno em Zevenberg, o que, segundo a sua biografia Van Gogh, A Vida, de Steven Neff e Gregory Smith, deixou-o infeliz. Quando tinha 13 anos, ele cursou o ensino médio em Tilburg. Na sua adolescência, Vincent trabalhou em uma galeria de arte de um tio, situada em Paris. Já adulto, ele foi para a Inglaterra trabalhar como professor. Vincent teve relação intensa com a religião. Ele chegou a prestar vestibular para o curso de teologia na Universidade de Amsterdã, mas não foi aprovado. Depois, ele trabalhou como missionário na Bélgica. Foi dispensado por ter um temperamento considerado muito instável, característica que o acompanhou ao longo de sua vida. De acordo com a biografia dele, o artista tinha personalidade difícil e facilidade para discutir, o que o prejudicava os seus relacionamentos. Ele isolava-se, tinha episódios de depressão, o que deixava sua família preocupada. Vincent teve romances mal-sucedidos, destacando-se paixões por uma prima e uma prostituta. De acordo com os autorretratos que Van Gogh fez, sua aparência física era de um homem magro, branco, com olhos claros, cabelos ruivos e, na maioria das vezes, com barba. O seu irmão Theo, 4 anos mais novo, foi o seu principal amigo e apoio durante toda a sua vida. Desde 1872, o pintor escrevia para ele com frequência, chegando a redigir mais de 600 correspondências. Depois da morte de Theo, a esposa deste tornou as cartas públicas. Nos textos, Van Gogh desabafava e realizava alguns esboços. Ao ver os desenhos, Theo estimulou o irmão a seguir a carreira artística. Chegou, inclusive, a ajudá-lo financeiramente, em especial nos últimos anos de vida. Durante sua existência, Van Gogh apresentou episódios de instabilidade mental e comportamento tempestuoso, chegando a ser internado em hospitais psiquiátricos. Estudos relatam que ele não se alimentava muito bem e consumia bebidas alcoólicas com frequência. Conforme biografias, nunca se soube ao certo qual era a doença acometida ao artista, mas estudos transitiam em transtorno bipolar e epilepsia. Ele teve crises mais frequentes no final de sua vida. Van Gogh é tido como o maior expoente do pós-impressionismo. Seu legado impressiona. Alguns apontam em suas obras os primeiros sinais do expressionismo. Suas pinturas serviram de inspiração para diversos artistas. O artista pintou mais de 2.000 quadros, entre paisagens e elementos da natureza, retratos, autorretratos, café, representações de camponeses, flores como o girassol que ele adorava. Também teve inspiração na cultura japonesa. Seu legado inclui mais de 800 pinturas a óleo, especialmente nos últimos anos de sua vida. A primeira obra de destaque de Vincent van Gogh foi Os Comedores de Batatas, em 1885. É um quadro sombrio e escuro, retratando camponeses durante uma refeição noturna. Segundo sua biografia, foi nessa pintura que se pôde notar o interesse do artista na teoria das cores, luz, sombra, contrastes e pinceladas carregadas de tinta. Em 1886, Van Gogh mudou-se para Paris e deparou-se com obras de pintores impressionistas e ficou interessado. Antes disso, ele costumava pintar quadros com tons mais escuros. Depois passou a usar cores puras, primárias e secundárias. Suas obras passaram a ter luminosidade e leveza. Em 1887, Theo e Vincent van Gogh tornaram-se amigos também do pintor Paul Gauguin. Em 1888, o último fez o quadro O Pintor de Girassóis, retratos de Vincent van Gogh. Rita Malfatti foi uma importante e famosa artista plástica, pintora e desenhista brasileira. Nasceu na cidade de São Paulo no dia 2 de dezembro de 1889 e faleceu na mesma cidade em 6 de novembro de 1964. Estudou pintura em escolas de arte na Alemanha e nos Estados Unidos. Em sua passagem pela Alemanha, em 1910, entrou em contato com o expressionismo, que a influenciou muito. Já nos Estados Unidos, teve contato com o movimento modernista. Em 1917, Anita Malfatti realizou uma exposição artística, muito polêmica por ser inovadora e ao mesmo tempo revolucionária.
As obras de Anitta retratavam principalmente os personagens marginalizados dos centros urbanos, causou desaprovações nos integrantes da classe. Em 1922, junto com seu amigo Mário de Andrade, participou da Semana de Arte Moderna. Ela fazia parte do grupo dos 5, integrados por Malfatti, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade e Menotti Del Picha.